pode ser apagada pela nossa inserção no espaço acadêmico. Ao contrário, as nossas trajetórias, os nossos jeitos de saber, de fazer, eles podem agregar e podem complexificar o pensamento acadêmico. Então, a gente vem a partir disso. Aí, no Quilombo Aéreo, a gente também trabalha com isso, de pensar assim, como que a trajetória de cada um pode contribuir para esse trabalho na aviação? Como que a trajetória de cada um, a história de cada um, pode contribuir para a formação, para o bem viver dos outros colegas que estão ao redor? Então, a gente busca no Quilombo fazer uma construção que é de cooperação, que é de solidariedade, é de pensar na aviação, mas é de pensar além da aviação. Uma pessoa negra que hoje entra na aviação através de uma ação afirmativa, é como se ela fizesse um salto de 3 a 5 gerações na família dela. Então, assim, o que a família demoraria 3 a 5 gerações para alcançar em termos de acesso a direitos, acesso a bens materiais, a bens culturais, com essa ação afirmativa, isso é inevitável. Então, para a gente, a ação afirmativa é fundamental. Aí eu vou apresentar um pouquinho e aí a gente conversa. Vocês já imaginaram se a gente não pudesse contar com as pessoas negras na música brasileira, no cinema, na arte, no esporte, na ciência? É isso que acontece hoje com a aviação brasileira. Várias potências que poderiam estar presentes na aviação não estão, né? A população brasileira hoje é de cerca de 56% de pessoas negras, mas a gente tem apenas 8% de pessoas negras como comissários e pilotos no Brasil. Então, assim, a gente tem 56% da população, mas isso não se reflete na presença de pessoas negras na aviação. Perdão, seria homens e mulheres? Homens e mulheres. É como se a cada 100 aviões que decolam no Brasil, apenas 2 tivessem tripulantes negros. É um número muito assustador, né? Se a gente vai no aeroporto hoje, onde é que estão as pessoas negras? Né? Não estão. Se estão, estão em posições subalternas. 27% da população brasileira é composta por mulheres negras. Então, as mulheres negras são o maior grupo populacional do país. Porém, a gente não tem nenhuma mulher negra pilota no Brasil contratada em companhia aérea hoje. Nenhuma. E aí o Quilombo Aéreo, ele nasce em 2018, a partir dessa iniciativa, desse encontro dessas pessoas que vinham de trajetórias desafiadoras para se formar, né, de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento à LGBTfobia, de enfrentamento ao machismo. E a gente forma a nossa primeira turma com uma vaquinha. A gente abriu uma vaquinha online e falou, vamos formar uma turma de comissários negros. Então, essa é a foto da nossa primeira turma. Essa turma foi preparada e treinada em Porto Alegre. A gente precisava de um local, né, para poder fazer essa formação, então a gente priorizou a periferia de Porto Alegre, considerando que o Brasil inteiro é racista, mas que o sul do Brasil tem, o racismo no sul tem especificidades que merecem ser consideradas. Então a gente fez essa primeira turma lá em Porto Alegre, com pessoas negras, todas as pessoas negras, mas pessoas trans, mães solos, pessoas que, com uma série de vulnerabilidades, não alcançariam esse espaço se não fosse uma política afirmativa. A formatura dessa turma foi muito bacana. Aqui a gente tem fotos de algumas pessoas que compõem o Quilombo, né? Uber, João, Kênia, Lorena, Rivaldo, Maiara. Estamos aí. Então, assim, o nosso objetivo hoje, né, é formar pessoas negras como comissárias e como pilotos, acompanhar essas pessoas, né, acompanhar a trajetória dessas pessoas, acompanhar a formação, acompanhar a
profissional dessas pessoas, porque uma coisa é como na universidade, o ingresso é desafiador, mas a permanência também tem seus desafios. Então, o Quilombo vai fazer esse acompanhamento, né? Faz a formação, faz o acompanhamento. A pessoa que entra no mercado de trabalho a partir da ação afirmativa do Quilombo também se compromete a colaborar para que a gente possa formar outras pessoas, né? E a gente tem essa missão aí da empregabilidade, né? Na nossa primeira turma, a gente teve 90% de sucesso em termos de empregabilidade. Quase todo mundo está empregado. E essas são fotos das pessoas, de algumas das pessoas que passaram pelo Quilombo e que agora estão aí nas companhias aéreas do Brasil. Larissa, pode fazer pergunta já? Pode. Quando você fala assim, nossa turma, gente formar, o Quilombo Aéreo é uma escola de formação de comissários, então? Agora a gente está se configurando como uma escola. Porque a gente viveu, nessa primeira experiência, a gente viveu muitas situações desafiadoras de racismo institucional com a instituição com a qual a gente comprou. A gente pagou o curso de todos os alunos adiantado integralmente. E a escola, em muitos momentos, limitou o acesso desses alunos a materiais, tinha critérios diferenciados entre os alunos negros e os alunos não negros. Então, assim, a gente teve muitos enfrentamentos com essa escola, além da qualidade da formação, que a gente tem um nível de exigência um pouco mais alto. Então, a gente falou, nós mesmos vamos formar. A gente tem pessoas de todas as áreas necessárias, então a gente está organizando o nosso curso. Já está quase todo, a gente fez um curso online, já está quase todo gravado, já está subindo para a plataforma, para que a gente mesmo possa fazer essa formação, pensando aí na possibilidade de multiplicar esse conhecimento. E o certificado é reconhecido? Sim. Pela Ministério Aeronáutica, não sei quem. Sim, a gente tem toda a parte burocrática e a gente tem algumas parcerias também que colaboram. Nesse momento a gente está fazendo alguns orçamentos e conversas para definir a parte presencial dessa formação. Porque tem uma parte que pode ser online, mas tem uma parte que é prática, que é presencial, e a gente tem alunos do Brasil inteiro, então a gente está pensando se é melhor um aeroclube ou um espaço central, ou se a gente vai fazer mais de um, como que a gente vai fazer. Porque a gente está nesse momento desse estudo, mas a gente está com muita gente aí participando de processos seletivos nas companhias. Agora, nesse mês, encerrou, estava aberto a Latam e a Azul. E várias pessoas do Quilombo estavam aí participando. E a gente tem aqui, ó, a foto, né, da Laura e a foto da Andriele. A Andriele é a primeira comissária quilombola e a Laura a primeira comissária trans da Latam. Então, foi a partir desse processo, né? A gente conseguiu com o pessoal da Latam também incidir na formação interna. Então, em novembro do ano passado, a gente também foi lá para fazer uma palestra com o pessoal da Latam, aqui em São Paulo. Para a equipe, né, interna, então a gente conseguiu falar presencialmente com umas 300 pessoas, mas a gente também tinha um público online que chegou em torno de 4 mil, 5 mil servidores, trabalhadores. Então, assim, a gente tem a Laura e a Andriele como referências importantes, né, dessa construção. Então, para essas duas, é como se fosse um salto de 3 gerações, de 3 a 5 gerações. Né? O impacto, para cada comissário que a gente forma, impacta pelo menos 100 pessoas. Então, assim, de pessoas tanto da família, do círculo familiar, mas também da comunidade dessas pessoas, né? Que passam a ter a possibilidade de sonhar com esse lugar, de conhecer esse lugar. Para vocês terem ideia, algumas pessoas que a gente formou nunca tinham andado de avião, nunca tinham ido no aeroporto. Um rapaz que participou do Quilombo, ele morava no interior do Nordeste e ele via assim, no sertão, e ele viu um avião passando e ele estava encantado com aquilo. E aí ele falou, não, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero chegar perto. E aí, com os caminhos da vida, ele encontrou o Quilombo e pôde fazer sua formação. Então, assim,
é uma realidade é uma mudança muito grande numa realidade. Você pensar pessoas que estão ali em extrema vulnerabilidade poder acessar esse lugar, né? E aí, à medida que essas pessoas entram, suas famílias também podem acessar, né? Então, se algumas companhias têm benefícios, os familiares poderem viajar, essas pessoas também, à medida que vão trabalhando, vão conhecendo outros lugares, né? Outras realidades, outras culturas. Também, assim, é um aumento na renda familiar de pelo menos 150%. Então, assim, os alunos que a gente forma vêm de realidades de vulnerabilidade extrema. Então, assim, é um salário mínimo ou menos. E aí a pessoa passa a ter uma outra renda que vai alterar a realidade dela e da família, né? E aí uma outra coisa também é a questão da expectativa de vida. No caso a expectativa de vida da população negra no Brasil, ela é menor do que a expectativa de vida da população branca ou da população geral, devido aos impactos do racismo na saúde e na condição de vida dessa população. A população LGBT no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é uma expectativa de vida de até 35 anos. Né? Então, assim, com essa formação, no caso da Laura, por exemplo, a gente tem um aumento dessa expectativa de vida de pelo menos 16%. Né? Então, assim, a gente olha para a realidade das pessoas trans no Brasil, é uma questão de subemprego. Né? A gente vê muitas pessoas trans trabalhando na prostituição, trabalhando em subempregos, e a Laura hoje representa a quebra desse ciclo de violência, né? Então, que a gente quer estender para outras pessoas, né? Então, hoje, o trabalho do Quilombo Aéreo é como se a gente quisesse decolar um aviãozinho pequeno, esse aqui. Mas a gente quer fazer decolar um avião bem grande. Qual avião é esse, Juliane? É o dessa que você falou hoje na aula. A 350. 380, esse que está cortado. Só faltou o óculos dele, Tá né? cortado. Não, não é 350, 380. Não teve a máscara. Só tinha os exercícios errado. A gente quer um desse agora, entendeu? A gente quer um pequenininho. Não tem menos do que isso. E a gente quer um grande. E aí a gente fala que é isso, não é sobre voar em aviões, é sobre voar na vida. Que as pessoas precisam ter a possibilidade de experimentar tanto essa possibilidade de voar, mas também de mudar as realidades. Né? A gente, no Quilombo Aéreo, a gente tem pessoas que, por exemplo, vieram para São Paulo para ter uma condição de vida melhor, mas para visitar um parente, gasta 2, 3 dias dentro do ônibus. Aí pega um ônibus, pega outro ônibus, pega um barco para chegar. Com um avião, essa pessoa chega lá em algumas horas. Né? Então, assim, de pensar quais as distâncias, quais as barreiras que a gente ainda precisa enfrentar. Né? E assim, a gente acredita que o Brasil é um país que tem condição de dar uma vida digna para todo mundo, se a gente conseguir enfrentar aí as desigualdades. Né? Então, assim, não tem problema a gente ser diferente. A questão é que as diferenças não podem ser usadas para gerar desigualdade. Né? Então, é isso que a gente tem pensado, né? Então, a gente tem feito o nosso trabalho a partir de doações. Então, a gente deixa aí o Pix, se vocês quiserem e puderem em algum momento fazer alguma doação para o Quilombo, fiquem à vontade. A gente faz dessa forma, assim. E aí, o ano passado, não sei se vocês chegaram a ver, a gente foi convidada para o programa do Luciano Huck, aquele deu UAU. E a gente ganhou o maior prêmio da temporada. E com esse dinheiro vai dar para formar umas 10 pessoas. Fui eu, minha mãe, a Layara, a Kênia, a irmã da Kênia e a mãe da Kênia. Então, assim, foi as famílias. E a minha outra irmã Lorena também foi. Foi muito legal. Assim, primeiro a gente ficou num dilema, né? Vamos ou não vamos? Depois a gente pensou, olha, se outras pessoas negras, ao ver o Quilombo na televisão, puder sonhar com isso, já é uma coisa importante, assim, já quebra algumas barreiras. Então a gente foi. E foi uma experiência muito legal. Assim, muita gente viu o Quilombo, muita gente se interessou, e já tem gente que viu a gente já contribuindo, participando, entrando. Se você conseguir ver a data que transmitiu, depois faz
gente manda nos Ai, eu grupos. sou fã. O programa foi muito bacana. Você viu esse? Você assistiu esse? Não, isso não. Olha. Faz um tempinho que eu não assisto o Luciano Huck, que acho que é o clima de domingo, que a gente prefere evitar. Mas é muito legal, quando vai pra assistir. Menina, eu fui ao vivo. Mas depois, do dia que eu assisti, você acredita que eu chorei? Você que respondeu? Não, foi minha irmã que respondeu. Minha irmã e a Kenny, né? As duas fundadoras que responderam. A gente ficou lá só no apoio. Nervoso também. Mas dá um nervoso Eu nem muito sei o grande. que é, tipo... Aí é um programa Quem quer ser o milionário? que caem umas bolas, e aí você tem que escolher é qual Maria dinheiro de que você sorte. coloca, e o dinheiro ganha, depois você perde, é uma confusão, mas Confusão. E a pessoa que não está ouvindo, ela decide se vai rasgar o contrato ou se vai aceitar o valor que elas ganharam, que a pessoa não sabe qual é o valor. Que desespero, hein? É um é desespero. um negócio assim para testar o coração. Mas é isso, gente, que o Quilombo faz. Assim, a gente quer que as pessoas acreditem no potencial delas. Assim, a gente quer que cada pessoa entenda que ela pode ir além, que ela pode voar nos aviões e pode voar na vida também. Então, assim, é isso que a gente faz. Isso que é o nosso trabalho. Muito bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser... Eu tenho uma fazer pergunta, alguma e que eu vou contribuição. entrevistar daqui a pouco que eu vou dar aula. Aquela tabela, né, que tem 8% de negros trabalhando, a primeira tabela É um gráfico. é um gráfico. É a primeira. Isso aí. Então, 56% só de negros da população brasileira está entre pretos e pardos. Que, inclusive, a USP tem a cota PPI pretos, pardos e indígenas. Esses 8% de negros que trabalham estão incluídos os pardos? Sim. É muito pouca gente mesmo. E 0 pilotas negras. Zero pilotas pilotas negras. É muito pouco. E a gente já tem pilota formada, né? Então, E quantas pilotas mulheres brancas tem? Vocês têm essa? 4%. Quanto? 4%. 4%. É, É não chega a 4%. minoria também. É, o melhor número no Brasil, essa é a pesquisa da Jéssica, né? O melhor número no mundo acho que é 6, né? Não chega a 6. O melhor país é 6. 6 mulheres? 6% de mulher 6%. pilota. É, e o Brasil não chega a 4. Agora, você falou de ações Dá afirmativas, licença. né? Falou, obrigado, Tri. Obrigado até depois. O que são, quais são as ações afirmativas que têm aparecido nas empresas, né? Por iniciativa das empresas. E eu queria perguntar se vocês têm conseguido provocar outras ações afirmativas que não existem ou melhorar as que já existem. Então, o Quilombo já nasce com essa tentativa de promover essas ações afirmativas, de estimular essas ações afirmativas. Inclusive, a gente fez vários diálogos com a ANAC, com o Ministério do Turismo, o Ministério dos Direitos Humanos e outros órgãos, provocando essa movimentação. Né? Então, assim, algumas empresas, por exemplo, não tinha nenhuma conversa sobre relações raciais e relações de gênero. Então, a gente conseguiu inaugurar em alguns lugares. Algumas empresas avançam mais, ou avançam um pouco e depois recuam. Por exemplo, tem algumas empresas que foi possível enviar alunos nossos para o processo seletivo. E aí, no processo seletivo, aluno do Quilombo já tinha uma presença diferenciada. Tem empresa que não, tem empresa que pôde fazer palestra, teve empresa que resolveu criar um grupo ou um comitê de igualdade de gênero. Então, para cada uma, vai de acordo também com as lideranças, né? Quando a gente consegue acessar essas lideranças, às vezes a gente consegue sensibilizar. Mas tem muita ação afirmativa que é possível, né? E uma coisa importante também que as empresas estão começando a fazer, também por pressão nossa, do sindicato, dos usuários, é a questão de criar mecanismos para denúncia das situações de violência, né? Racismo, assédio e outras violências precisam ser tratadas quando acontece nessa, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade da empresa, né? Então, tem empresa que não tinha mecanismo nenhum para lidar com isso e agora está criando. Mas ainda tem muita coisa para fazer, está tudo muito inicial, sabe? Está tudo muito inicial. E aí, tem alguma que trabalha com processo seletivo específico, ou cota, ou alguma coisa... Não, a gente parecida? não conseguiu estabelecer cota. Mas, por exemplo, com o pessoal da Latam, a gente conseguiu levar mais pessoas pretas para o processo seletivo. E parte dessas pessoas foram
na Azul a gente teve uma conversa muito boa, mas na hora da prática eles tiveram mais dificuldade. Então a gente vai indo aí, né, nessa coisa. Assim. Na semana retrasada nós tivemos uma outra disciplina que o professor trouxe uma aeromoça da Latam, já há anos, né, de carreira e tal. E ela falou que a Latam quebrou algumas coisas, porque antes era até 30 anos de idade, né, agora não tem idade, limite, era peso, altura, então a Latam está sendo uma das primeiras que estão quebrando essas regras, né? Então isso é muito bacana, né? Eu fiquei contente que coincide bem no que você mostrou, né? A Latam que está admitindo esse pessoal, então é muito bacana saber o quanto que está sendo, né, essa parceria entre vocês e a Latam, e que seja passado exemplo para outras, né? Acho que a gente tem gente na Latam, na Gol, na Azul, que são as maiores, né? A gente também tem algumas pessoas que estão em companhias internacionais. Mas a institucionalização de políticas afirmativas dessas empresas ainda é muito inicial. Assim, ainda é um caminho muito longo para percorrer. Porque quando você tem ali alguns gestores de algumas áreas que estão mais sensíveis, né? O pessoal dos RHs, às vezes, a gente consegue aproximar mais, a gente consegue avançar mais. E eles conseguem perceber, se admitindo esse pessoal, eles conseguem perceber como que é a qualidade de trabalho, a qualidade da dedicação, a qualidade da interação com o público. Né? A empresa ganha, mas até a empresa entender que ela também ganha com essa presença, é um caminho. Eu queria perguntar se algum funcionário, se alguns alunos, se vocês não tiverem contato e falou sobre a diferença de tratamento. Porque eu trabalho em banco e agora ESG virou uma pauta sobre inclusão. E aí eu estou vendo uma empresa querendo contratar pessoas para dar aquela maquiada de tipo, temos sim, incluímos sim, só que é para poder sair bem na mídia. Porque, na verdade, na minha empresa, se tem uma pessoa gay, tem duas agora. Pós esse início de ESG, não que seja uma coisa ruim, é até bom para as empresas que comecem a contratar e ver a pessoa, ver que realmente não tem diferença nenhuma entre o trabalho de uma pessoa cisgênero, ou trans, ou homossexual. Só que eu queria perguntar se algum dos alunos perceberam diferença de tratamento em vista de outros funcionários brancos. O quilombo nasce justamente por causa do racismo institucional, né? Então, assim, as pessoas negras que estavam na aviação naquele momento estavam vivendo os impactos do racismo no trabalho. Então, quando eu contei, por exemplo, que ela ficou anos no solo e demorou para entrar para o voo, o que impedia ela de entrar para o voo? Né? É esse racismo institucional que consegue ler um corpo branco como um corpo habilitado a estar em qualquer lugar, mas um corpo negro como um corpo que só pode estar nos lugares de subalternidade. Então, o racismo ainda é presente, assim como a LGBTfobia e o machismo, eles são institucionalizados. Né? O Brasil ele é fundado a partir da violência racial e da violência de gênero. Né? Então, assim, os corpos dos homens brancos, eles estão protegidos. Os corpos das mulheres, os corpos das mulheres negras, os corpos das pessoas LGBTs, eles estão mais expostos a todo tipo de violência em todas as instituições. Em todas. Então, se a gente for olhar aqui, né, quantos reitores negros já teve? Quantas reitoras já teve? Provavelmente nenhum. Provavelmente a reitoria... Negra nenhuma. Reitora já teve, negra nenhuma. Mas era branca, né? Branca. Salvador mesmo, né? O primeiro reitor de medicina foi há pouco tempo, né? Negro. Primeira vez de medicina, né? Na história. Foi assim, acho que desse anterior. Foi surpreendente quando eu fiz essa reportagem. A Bahia, né? E aí, as pessoas não estranham essa ausência. Né? Se a gente chega num lugar que só tem gente branca e a gente não percebe que, uai, por que aqui não tem gente negra? Ou a gente chega num lugar que só tem gente que parece que é cis. Por que a gente não tem pessoas LGBTs nesse lugar? Né? Então, a gente precisa começar a questionar. Cadê as pessoas da vida real? Se você chega no aeroporto, você tem um tipo de gente. No trem, é outro tipo de gente.
né? Para onde que vão essas pessoas, né? Então, assim, a gente precisa começar a questionar e precisa começar a trazer essas pessoas para os lugares. Infelizmente, muitas empresas fazem isso, assim, vamos incluir aqui 2 ou 3 para falar que a gente é inclusivo. Mas isso é um começo, porque entra 2 ou 3, daqui a pouco a gente consegue entrar mais gente. Então, assim, precisa entrar esses 2 ou 3, mas precisa ir além, né? E aí é o processo, dependendo da empresa, é uma pressão interna dos próprios funcionários. Dependendo da empresa, o próprio público daquela empresa pode contribuir para que essa situação mude, né? E a gente precisa estar ligado nisso. Larissa, um pouco nesse tema, a gente recebeu um relato aqui no Instagram do Mobtour, de uma pessoa comentando que a discrepância realmente entre pessoas que trabalham no solo, pessoas negras que trabalham no solo e trabalham dentro da aeronave é muito grande. E que muitas pessoas que estão realizando esse trabalho no solo sonham em ir trabalhar dentro da aeronave, como comissários de bordo, na cabine de comando, mas que têm muita dificuldade, acreditam que talvez não vão conseguir. E ela perguntou se tem algum funcionário, se vocês hoje têm algum estudante que é funcionário do solo e que gostaria muito de trabalhar como comissário, que buscou vocês para isso. Na nossa mentoria, tem gente que vem na turma nova, né, que já está com a turma 2, a gente tem gente que é trabalhador do aeroporto, não necessariamente formado, e que está vindo para se formar. E a gente tem gente que era já tinha essa formação, mas que estava no solo e que veio também para o quilombo para entrar. Todas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. A gente precisa oferecer condições, né? Então, assim, condições no ambiente, condições de formação, condições subjetivas mesmo, porque você está num lugar que o tempo inteiro fala que você não é capaz, que isso não é para você, que você não devia estar ali, que você está inapropriado. Isso vai te desestimulando, né? Isso vai fazendo com que você saia desse lugar. E aí o quilombo vem justamente para falar o contrário. Pessoas negras, vocês podem estar em qualquer lugar dentro de um aeroporto, né? E aí, assim, eu falo com as meninas, eu quero ver o povo do quilombo voando para outros planetas, assim, a gente não pensar nisso, entendeu? A gente quer, agora a gente vai pilotar avião, mas daqui a pouco a gente quer pilotar nave espacial. A gente quer gente preta nessas posições, a gente não quer parar, né? E aí, parte desse processo é isso, a gente recuperar essa crença, essa confiança, essa certeza de que as pessoas negras podem estar em todos os lugares, né? Como eu mostrei para vocês no início, né? Assim, se a gente tira as pessoas negras da música, o que sobra? Se a gente tira as pessoas negras do cinema, da moda, do esporte, o que fica? E a gente está sem as pessoas negras na aviação. Então, assim, imagina o que essa aviação já poderia ter desenvolvido se ela desse conta de acolher e respeitar as pessoas negras. Talvez a gente estaria num outro grau de desenvolvimento dessa área. Larissa, tem uma pergunta assim, mais de resultados do quilombo. Então, você comentou que a primeira turma de vocês foi formada. Eu queria saber quanto tempo o quilombo atua, quando vocês foram fundados. Você comentou que essa primeira turma foi em Porto Alegre, mas você já tem alunos de outros estados pelo Brasil todo, ou está residindo em um lugar específico, o foco de vocês? Como é essa questão? O quilombo começou em 2018. A gente formou a primeira turma. Hoje eu não sei as datas de cor. A gente formou a primeira turma, se eu não me engano, em 2020. Não sei, não vou falar a data porque a pandemia veio aí, bagunçou as datas tudo, né? Mas a gente formou a primeira turma e agora a gente já está com uma turma de mentoria, que é pessoas que já tinham a formação, mas que estavam precisando de um suporte para o ingresso no mercado. E a gente já está com a segunda turma, que é pessoas que a gente mesmo está formando para poder acessar esses espaços. A formação dura em média 1 ano e meio, né? E a gente dá, além da formação técnica necessária, suporte psicológico, suporte jurídico. Para essa segunda turma, a gente está conseguindo arcar com todos os custos. Então, assim, por exemplo, a pessoa precisa fazer exames médicos, exames psicotécnicos, viagens para poder realizar esses exames ou outros procedimentos, a gente está conseguindo bancar tudo, né? E
é isso com o recurso de doação. Eu ia te perguntar um pouco sobre as frentes de atuação do Quilombo. Você falou bastante sobre pressionar as companhias aéreas, pressionar a ANAC e tudo mais. E você mencionou agora do apoio jurídico. Você tem esses setores dentro do Quilombo da parte jurídica que vai pressionar as empresas? Você tem alguma parte responsável por divulgação? Quando você comentou do caso desse moço que morava no sertão, como que ele ficou sabendo do Quilombo? Como que foi esse contato? Então, entender um pouco como funciona o Quilombo, como vocês se dividem. Então, a principal janela do Quilombo é o Instagram. Então, as pessoas vão tendo acesso ao Quilombo pelo Instagram. A gente posta tudo lá, tudo que a gente dá conta de postar, as pessoas mandam coisas pra gente por lá e a gente responde. Então, o nosso principal canal de comunicação hoje é o Instagram. A gente tem um site também, uma lojinha que a gente vende alguns produtos, que também essa venda é para custear as ações do Quilombo. A gente tem um setor jurídico mesmo, que é tanto para apoiar nessas construções dos cursos e desse suporte para os trabalhadores, para os alunos. A gente tem um setor de psicologia, né? Sou eu mais outras duas psicólogas que vão dando esse suporte tanto para os alunos quanto para os que já estão formados. E a gente tem uma frente também que é dessa articulação interinstitucional, né? Que é o pessoal que vai reunir com outras organizações, com outros parceiros, né? A gente também tem uma frente de formação e divulgação. Assim, a gente está repensando os nomes, né? Mas a gente vai nas escolas, tem muitas escolas públicas e outros espaços de educação que convidam o Quilombo. Então a gente sempre vai para conversar, para falar da profissão, e a gente fala com criança até o pessoal da pós-graduação. Assim. E a gente vai conversando com gente de todo quanto é lugar, só chamar que a gente, dentro da possibilidade, a gente vai, né? Porque é importante pensar assim, como que a gente junto pode enfrentar o racismo em todas as áreas, né? E porque uma violência nunca vem sozinha, né? Geralmente vem o racismo junto com o machismo, junto com a LGBTfobia. Então a gente também não pode descuidar, né? Se tem alguma pessoa em situação de violência, se tem alguma pessoa em situação de vulnerabilidade, a gente precisa trabalhar junto para superar isso, porque senão daqui a pouco vai ter mais gente vivendo aí essas opressões e não é preciso, né? A gente nasceu para viver com isso. Muito obrigada. Eu queria te perguntar um pouco sobre a parte de gestão, assim, você falou um pouco de financiamento que vocês ganharam do DEOL, tem as doações assim, livres, independentes, né? Tem alguma outra coisa que se faz, ou que vocês pensam em fazer para garantir sustentabilidade assim, de financiamento? Sei lá, se tem editais, Sim. leis de incentivo, qualquer coisa outra? A gente participa de alguns editais. E o Quilombo agora a gente está no momento mesmo de pensar essa estratégia, tanto porque a gente quer chegar em mais gente, quanto a gente precisa ter uma sustentabilidade que garanta a continuidade das ações. Né? Então, entre a primeira turma e a segunda, levou um tempo justamente por causa desse financiamento. Né? Então, a gente está nesse processo de organização. Então, assim, o curso que a gente está produzindo, que está subindo para a plataforma, a gente vai disponibilizar gratuitamente para os alunos, mas também a gente vai vender para algumas outras pessoas, que também é uma forma de quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, vem. Então é uma forma também de a gente ter esse dinheiro circulando, porque as pessoas que estão no Quilombo hoje, elas têm outros trabalhos, então elas não precisam do dinheiro, o dinheiro do Quilombo é do Quilombo para as ações dessa instituição social. Então, a sobrevivência de quem está no Quilombo vem dos seus outros trabalhos. Então, né? todos vocês são pro bono? Sim. Todo mundo é voluntário? Todo mundo é voluntário. E as pessoas que depois se formam, entram no ramo, eles também ajudam? Ajudam. Que bom.
contribuem financeiramente quando é empregado. Depois de 6 meses que eles são empregados, eles passam a contribuir. Eu não lembro o valor agora, mas é um valor simbólico, né? E é uma doação espontânea, mas é uma coisa que a gente combina desde o início, né? Quando você estiver formado, volta para ajudar. Corrente do bem. E aí também as pessoas vêm para formar. Sim. Né? Então, assim, no processo das mentorias, dos cursos, quem já passou pelo quilombo vem conversar com quem está chegando, né? Para ensinar, para compartilhar da experiência, né? Então, é essa troca. E essa seleção de pessoas, como que vocês realizam isso? Nossa, é um processo tão desafiador. Para a última turma, a gente recebeu muita inscrição. E aí a gente faz um processo seletivo em etapas, né? Porque a gente precisa considerar tanto a questão das vulnerabilidades, mas também a questão da possibilidade da pessoa de fato ser empregada na aviação. Então a gente precisa conciliar esses dois universos. Então a gente faz algumas etapas. E entre essas etapas tem a questão de documentação, informação, né? A gente pede um vídeo que a pessoa conta um pouquinho da história dela, por que ela quer entrar na aviação. E a gente faz dinâmica de grupo. Então a gente faz várias etapas para poder chegar nessas pessoas, assim. Porque a gente gostaria de poder atender todo mundo, mas a gente no momento ainda não consegue, né? Então esse é um momento que nosso coração fica bem partido, assim. Porque tem muita gente incrível nesse país, gente. Tem muitas histórias, assim, que mexem muito com a gente. E que a gente gostaria de colher todas, assim. E é por isso que a gente quer fazer o quilombo crescer mais. Porque tem muita gente que pode voar e que não está voando ainda porque, de fato, não tem esse acesso. Então, o processo seletivo, a gente cuida muito dele, assim. E a gente chora. É muito emocionante, assim. Porque é isso, o Brasil tem tanta gente incrível, tem tanta gente potente, tem tanta gente incrível mesmo. Então, assim, com vontade de viver, com vontade de fazer. Não sei se você pensar uma pessoa que viu o avião assim de tão longe e ir atrás, né, assim, para conseguir chegar e conseguir acessar. Então, assim, quantas barreiras esse povo tem enfrentado e tem conseguido superar, né? E se a gente for junto, a gente vai conseguir muito mais. Sim. Mais alguma coisa? Nossa, super legal. Muito bom te receber aqui. Obrigado pela tua disponibilidade, né? Eu acho que a gente tem um compromisso, pelo menos, no mínimo, divulgar, né, a agenda com as nossas redes. O MobTour está aí para isso, né? O grupo de pesquisa está aí para isso. A Jéssica, que é o nosso link, nossa ponte, né, entre o grupo e vocês, já faz isso. E tudo que vocês acharem que a universidade pode fazer, ideias, inclusive, que vocês queiram discutir, nós estamos aqui. Né? Ai, bom saber. Acho que o espírito é esse. Eu tenho certeza que um dos desafios maiores é o financiamento, né? Mas talvez a gente possa pensar junto para melhorar o financiamento, né? Pensar estratégias, pensar cooperação, esse tipo de coisa. Estamos aqui. Ai, nós queremos parceria sim. A gente vai voltar para conversar sobre Com essas certeza. coisas. Porque é isso, a gente acha que mesmo com pouco, se a gente administra bem, a gente pode fazer muito, né? E com as parcerias certas a gente avança. Então, assim, esses dias estava fazendo uma reunião muito bacana com um pessoal que leva órgãos. Assim, que pega os aviões emprestados para levar órgãos de um lugar para outro. Você pensa, né? Assim, a potência de utilizar essa ferramenta, né? Que é um avião para transportar as pessoas, mas também transportar a possibilidade de vida, né? Então, assim, e a gente se conectou muito, porque o quilombo é isso, a gente transporta possibilidade de vida, de sonho, de mudança de realidade, e é na parceria mesmo. Então, a gente vai voltar para conversar. Agora já aprendeu o caminho. Já aprendeu o caminho, a gente vem. Professor, podia até sugerir na semana LZT, porque tem online, né? Seria excelente. Seria excelente. Vocês já Nossa. vocês já estão aqui. Tem uma semana, é que eu não faço parte do grupo, mas eu vou sugerir para o grupo, né? A semana LZT, que normalmente é em setembro,
do nosso curso, então vários convidados de várias áreas, e agora estão fazendo online, então é bom porque dá para você, onde você estiver, e é um assunto que vai, nossa, agregar, é interessante para muita, muita gente. Então eu vou sugerir para a responsável, a gente vê depois, né, que vale a pena. Pode contar com o Quilombo. É um tema muito interessante, importante, principalmente o trabalho do Quilombo, né? Então isso vai ajudar bastante as pessoas. Contem com a gente. Vocês também. Obrigado. A gente volta. Obrigada. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto. Vamos, lógico. Vamos. Vamos tirar essa foto como? A gente pode